chegando, pessoal? Ao vivo. Bom, boa tarde aí, minha gente. Pessoas vão chegando devagarinho na nossa live. Hoje a Fecundari resolveu fazer uma live porque nós vimos a necessidade de algumas dúvidas que vêm surgindo, não só nessas mídias sociais, até com pacientes. Então, Marcelo e eu resolvemos fazer uma listagem das dúvidas maiores que nós temos aqui, que a gente vai tentar dissecar para vocês. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa apresentação, vão colocando aí, que no final nós vamos tentar, né, se possível, responder. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jean-Louis Maillard, sou médico, ginecologista, infertileuta, sou diretor técnico da Clínica Fecundari, que é a nossa clínica aqui do Bahia Sul. Trabalho na área já há vários anos, há mais de 15 anos em relação à reprodução, além de videoendoscopia. E nosso foco aqui, meu pessoalmente, é sempre tentar fazer com que os casais resolvam, mesmo que não seja com gravidez, a sua infertilidade. Deixar o Marcelo se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, como o Jean já colocou, sou ginecologista, sócio aqui da Clínica Fecundari, especialista também em reprodução assistida. E como o Jean já estava colocando alguma coisa a respeito da clínica, então hoje nessa formatação fecundária a gente começou em 2011, mas a maioria dos profissionais que aqui estão já tem pelo menos 20 anos de prática dentro da reprodução humana. De 2011 a gente fez uma formatação nova nesse time e a gente conta com uma estrutura bastante diversificada, que digamos assim, a dinâmica exige. Então, além dos 4 sócios que são ginecologistas, eu, o Jean, o Dr. Ricardo e a doutora Ana, a gente dispõe, tem equipe de urologia que dá suporte, de anestesista, equipe de enfermagem, secretárias, psicologia. Então é uma equipe coesa, digamos assim, um time afinado, sempre procurando trabalhar dentro de princípios éticos, né, principalmente regido dentro das normas do Conselho Federal de Medicina, sempre procurando também estabelecer para os pacientes o máximo de segurança, por isso que a gente está dentro de uma estrutura hospitalar, individualidade dos tratamentos, né, que eu acho que é um ponto forte do nosso serviço, diferente de alguns centros muito grandes, que as coisas são um pouquinho mais protocolares. Aqui a gente tenta individualizar e discutir caso a caso. E a equipe é isso aí, nós estamos sempre em treinamento, sempre em busca da ciência e sempre procurando seguir aquilo que é cientificamente estabelecido, aquilo que são as diretrizes das sociedades, seja brasileira, seja europeia, seja americana. Beleza. Bom, a gente fez uma seleção prévia de algumas perguntas que foram enviadas por pessoas, a maioria delas mulheres, aí no Instagram, e aí a gente vai tentar já responder essas perguntas. A primeira pergunta que veio da Pamela Rumor, espero que seja essa a forma de pronúncia do sobrenome. Ela tem uma dúvida sobre varicocele. Se é preciso fazer cirurgia antes de FIV ou da inseminação artificial, e se a varicocele pode ser causa de alteração importante na morfologia de grupo. Vou começar com o Marcelo. Então, Marcelo, qual a ação da varicocele na morfologia do sêmen? Qual a tua opinião? A varicocele nada mais é do que veias que dilatam em torno do testículo. Isso provoca uma alteração de temperatura e, consequentemente, também ação inflamatória, radicais livres. Isso, dependendo da amplitude dessa varicocele, ela vai trazer interferência na espermogênese, na produção de espermatozoide. Então, classicamente, as cirurgias de varicocele, elas são indicadas cirurgias quando o paciente tem dor, logicamente, e também quando essa varicocele pode estar realmente trazendo uma interferência seminal na fertilidade desse homem. Então, na literatura isso é um pouquinho dúbio, né? Então, geralmente se opera aquela varicocele que é bilateral, que é um grau mais avançado. Geralmente, nesses casos, pode ter um benefício para ciclo de reprodução assistida, até eventualmente para engravidar espontaneamente.
mas existem casos também que a cirurgia pode propiciar uma piora dessa qualidade seminal. Então, sempre que a gente se depara com um fator masculino, uma varicocele ou algum outro, a gente aciona a nossa equipe de uro, de andrologista, no qual eles vão fazer uma avaliação, perfil hormonal, ultrassom desse paciente, ver se realmente vai ter algum benefício, uma suplementação hormonal, estimular com hormônios, vitaminas, a cirurgia. Então, caso a caso, individualizado, dependendo também da contrapartida, que é a mulher, da idade dessa paciente. Então, é uma abordagem ampla que justamente não dá para dizer opera ou não opera. Cada caso é mais ou menos individualizado. E acho que é bom também salientar que quanto maior a idade desse indivíduo, menos eficaz vai ser a cirurgia da varicocele, porque quanto mais tempo de vida ele teve a agressão desta variz no testículo, menor vai ser a melhora. O que ela pergunta aqui também sobre se é preciso fazer antes de fertilização e inseminação, isso, como o Marcelo falou, depende de cada caso. Existem homens que o sêmen é tão baixo, digamos assim, 1 milhão de espermatozoides por ml. Não é a cirurgia de varicocele que vai fazer essa amostra melhorar nem a ponto de fazer inseminação, nem a ponto de engravidar espontaneamente. Então, esses casos específicos, às vezes, não tem nem indicação de cirurgia prévia para uma fertilização. Agora, como ele falou, para engravidar espontaneamente e para uma inseminação, muitas vezes, se esse indivíduo já não está com 40 anos, digamos até os 35, mais ou menos, até 35 anos, ele poderá ter uma melhora até para engravidar espontaneamente. Quem vai definir isso, como foi colocado, vai ser o urologista, que vai avaliar assim, volume testicular, tamanho da varicocele, capacidade do sêmen. Então, é muito individualizado, mas não dá para dizer assim, nunca opera antes de FIV, nunca opera antes de inseminação. Não, não é. Os casos são individualizados, mas, sobretudo, o indivíduo com mais idade são aqueles mais suscetíveis, às vezes, até de piorar o sêmen. Outra pergunta aqui da Letícia Guedin, deve ser Guedin, ela pergunta que se gêmeos próximos na família do pai e da mãe têm maiores chances de um embrião vingar. Marcelo. Na verdade, na gemelaridade, a relação que ela tem com o ciclo de reprodução assistida é referente ao número de embriões que a gente transfere. Então, logicamente, se tu transfere 2 embriões ou transferir 3 embriões para o útero, tem uma chance maior de essa paciente engravidar de uma gestação múltipla. O fato dela ter gêmeos na família, isso não vai aumentar essa chance de transferindo 2 embriões, os 2 se fixarem, né? Mesmo pessoas que nunca tiveram gemelaridade, transferindo 2, ela vai ter lá 20, 30% de que essa gestação venha a ser gemelar. O que acontece, é descrito na literatura, existe aquela gemelaridade monocoriônica, que são gêmeos idênticos, a mesma placenta. Então nós transferimos o embrião geralmente no 5º dia de vida dele, numa fase de blastocisto. E a partir do 5º ao 15º dia de vida desse embrião, quando ele já está dentro do útero, pode ocorrer uma bipartição, ou seja, ele pode se dividir e fazer uma gestação monocoriônica. Isso tem uma frequência um pouquinho maior em ciclo de reprodução assistida comparado com a população geral. Mas os gêmeos dicoriônicos, que são distintos, né, 2 placentas, isso é mais inerente ao número de embriões que se transferem. E dando um gancho nisso, né, Letícia? O que faz um embrião vingar não é se tem gêmeo na família, se o embrião é bom ou não. O embrião bom vinga, o embrião não é bom não vinga. A Letícia mandou outra pergunta e já vou agradecer, obrigado pelo teu interesse na clínica, Letícia, isso ajudou até a gente fazer a live. Pai ou mãe com doenças genéticas tem a possibilidade de isolar isso do embrião? Bom, vamos lá. Hoje, em termos de tecnologia, como eu estava falando, o embrião ele pode ser avaliado geneticamente. O óvulo e o espermatozoide não. Até poderia, só que tu leva à destruição daquela célula e o óvulo subsequente, espermatozoide subsequente vão ter genéticas distintas. Então, se avalia o embrião quando ele está numa fase avançada no laboratório, que é a fase que a gente chama de blastocisto, que é o 5º dia de vida do embrião. Então, nesse momento,
ou o embrião é congelado ou transferido para dentro do útero, né? Então, nesse período, se tira um fragmento da face externa do embrião, no qual isso é mandado para estudo genético, obrigatoriamente esse embrião vai ser congelado. Então, nas doenças hereditárias, tu pode, principalmente as doenças mais conhecidas, exemplificando uma fibrose cística, uma comorbidade complexa para uma criança com mortalidade extremamente alta, tu pode buscar nos cromossomos desse embrião se ele é portador daquela doença ou não, e consequentemente não fazer a transferência daquele embrião. Existem doenças extremamente raras no qual aí tem que se fazer um estudo mais amplo, se faz uma pesquisa, tenta-se produzir uma sonda para estudar aquela região do cromossomo, para também fazer o diagnóstico e estar isolando esse embrião. Mas na avaliação geral, na biópsia, tu consegue excluir grande parte de todas as alterações numéricas, cromossomopatias que esse embrião possa ter. E só para as pessoas entenderem, por exemplo, uma doença genética hereditária, como funciona para se avaliar o embrião se ele vai ter a doença ou não? Então, se essa doença faz parte da família ou da esposa, do marido, enfim, ou de um dos dois do casal, podem ser 2 homens, 2 mulheres, enfim, não importa, é colhido sangue dos familiares da pessoa que tem a doença, e o laboratório genético prepara uma sonda para identificar o gene que está causando essa doença. E aí esses embriões eles serão testados para a presença daquele gene. Então, os embriões que têm a doença, uma doença degenerativa, uma doença, enfim, que gera situações incompatíveis com a vida, vão ser identificados. Isso é diferente daquelas mulheres que têm, por exemplo, idade avançada e que querem fazer um diagnóstico de afastar a síndrome de Down, por exemplo. Claro que essas também podem ser feitas em qualquer idade, mas assim, geralmente se fazem em mulheres de mais idade. Então, a doença hereditária genética é diferente daquela que é para rastreio de uma doença frequente em humanos. Então, tem que preparar toda uma sonda, não é só gerar os embriões e biopsiar. Então, isso é um processo um pouquinho mais complexo. Temos uma pergunta aqui, então, da Kelly Cristina, que também enviou para o Instagram, que ela fala de um assunto interessante, que são as mulheres que fazem falência ovariana precoce, ou seja, elas não têm mais óvulos, ou mulheres que já têm uma idade mais avançada e que por alguma razão pararam de ovular ou têm poucas chances de ter uma gravidez com seus óvulos, que é o programa de doadora de óvulos que funciona aqui no Brasil. Então ela pergunta quanto tempo demora para achar uma doadora compatível com a receptora. O Marcelo vai explicar como funcionam esses programas de doação compartilhada e a média de tempo que a gente tem aqui. Bom, a questão da ovo-doação no Brasil, ela segue as normas, a legislação do Conselho Federal de Medicina. E também tem as normas da Anvisa, referente à comercialização ou não de tecidos vivos. Então, nenhum tipo de gameta, óvulo, espermatozoide, embrião pode ser comercializado, vendido oficialmente em território nacional. Então, a doação de espermatozoides é um pouquinho mais simples, pelo fato da coleta. Então, a gente tem alguns bancos, vários bancos de sêmen ao longo do Brasil, mas não existem bancos efetivos de óvulo, porque óvulo é uma estrutura complexa de se conseguir. Pelo tempo de estímulo hormonal, submeter a mulher a um procedimento cirúrgico, com anestesia, então é difícil alguém sair de casa com o intuito de eu vou doar óvulos para ajudar alguém. Isso na prática não existe, né? Então, existe pelas normas do Conselho esse programa de tentar captar as doadoras, né, de óvulos. Geralmente essas pacientes elas têm que ter um perfil específico. Então a gente tem que analisar cariótipos, são os exames sorológicos, ela passa em consulta com a psicóloga da clínica, faz uma avaliação de reserva ovariana, porque lá no final, após a estimulação dos ovários, ela vai ter que fazer uma divisão desses óvulos. Enfim, então a gente tenta captar essas pacientes que necessitam de algum tratamento de reprodução assistida, mas eventualmente não tem essa possibilidade de arcar com os custos de todo o processo.
Então, nesse processo receptora-doadora, como obrigatoriamente tem que ter um anonimato, a clínica que tenta fazer esse casamento, por assim dizer, né? Tentando preservar biotipo, tipagem sanguínea, alguns fatores assim que o casal receptor assim desejar. No tempo? Ao tempo, então, como não existe banco de óvulos, o tempo vai depender de cada clínica. No nosso caso, na fecundária, a gente tem uma demanda grande de pessoas, mulheres, beirando 40 anos ou até mais jovens que já entraram no processo de falência. Então, o número de doadoras que chega é bem menor do que o número de receptoras que aparece. Então, a gente sempre tem aí 20, 30 casais receptores nessa fila de espera. O tempo vai variar conforme biotipo, pele, enfim. Então, na média, aí, os casais levam de 6 meses, 1 ano e meio, então, dependendo dessas características. E hoje existe a possibilidade, além desse programa de ovulação interna, apesar de não ser permitido a comercialização em território nacional, é permitido pela legislação a compra de óvulos ou espermatozoides ou mesmo embriões de outros países. Então a gente entra também no programa de importação de óvulos, né, de clínicas bem estabelecidas no exterior, também segue todos esses critérios exigidos aqui em território nacional, a fim de fazer essa fila de receptoras andar. Então a gente trabalha com as doadoras internas que aparecem e entramos no processo no qual a gente está fazendo importação de óvulos. São basicamente clínicas espanholas. Existe uma que tem até uma filial desse grande centro que é o IVE, Instituto Valenciano de Fertilidade, em Buenos Aires. Então a gente faz todos os trâmites exigidos pela Anvisa e esses óvulos dessas doadoras, que lá não são doadoras, né, elas são vendedoras, né, são países que permitem essa comercialização de óvulos, que no Brasil não existe. E aí esses óvulos são importados, claro que com um custo muito maior. Só que isso nos trouxe uma diminuição da nossa fila de espera, que teve épocas aí entre 18, 20 até 24 meses, e agora a gente tem trabalhado às vezes em 6, 8 meses, já consegue por essa outra via. Mas não é uma coisa, às vezes as pessoas imaginam, vou lá, que nem um banco de sêmen, que a amostra está pronta esperando. Não é assim, tem que fazer o Marcelo falou, né, tem que fazer todo um pareamento para começar a estimular, né? O óvulo não é algo que se consegue coletar simplesmente como sêmen, né? Como eu sempre digo, o ovário realmente é uma glândula bem mais complexa. Tem uma moça perguntando quanto tempo demora em média a importação. Então, a importação, o que acontece? Transportar uma amostra, ou transportar 6 ou 8, o custo do transporte é o mesmo. Então a gente precisa juntar 6 a 8 casais ou mulheres, enfim, que precisam de óvulos para que elas dividam o transporte. Isso às vezes pode levar 2, às vezes pode levar 3, às vezes pode levar 4 meses. Os trâmites da Anvisa também às vezes tem percalço, mas a média que a gente tem tido aí, às vezes, quando fecha um grupo, 2, 3, até 4 meses consegue. E tem a questão da pandemia que trouxe um problema importante na questão de importação, né? Principalmente em alguns países que a malha aérea ficou totalmente inviável, então complicou. Então, claro que o tempo sem pandemia seria um tempo hoje, com pandemia está sendo um pouquinho distinto, decorrente desse caos que a gente está vivendo aí na parte de transporte. Isso mudou. Vamos ver se tem mais aqui. Bom, acho que as que vieram do Instagram a gente já... Quanto tempo? Tá. Bom, então eu vou lançar uma pergunta que é uma pergunta do dia a dia, referente à questão justamente do congelamento de óvulos, ou seja, programação reprodutiva. Então a gente chega, principalmente às vezes acadêmicas, residentes do curso de medicina, 26, 28 anos, doutor, vou congelar meus óvulos já, devo congelar já, devo esperar um pouco mais. Então sempre tem aquela dúvida se deve avaliar a reserva precocemente, através com hormônios, tem ultrassom, tem o hormônio antimileriano, ou se
deixa a coisa acontecer e quando chegar um pouco mais próximo dos 35 anos, se estabelece um protocolo talvez de criopreservação para aquelas que não têm um desejo gestacional, digamos, imediato. O que tu acha, Jean? Ótimo. Eu costumo dizer para as pacientes sempre, quando me perguntam qual é a melhor época para congelar óvulos, eu falo, depende, existe a biológica, que é 20 anos, melhor óvulo para a gente ter 20 até 25 anos, os melhores óvulos. Ninguém faz, ainda bem. Ninguém está pensando nisso aos 20 e poucos anos. E a idade real, que é a idade que essa mulher se dá conta que, puxa, terminei meu curso, terminei minha especialização, estou com 32 anos, vou fazer doutorado, pós-doutorado, e começa a juntar tudo isso e a gravidez está ficando lá para 37, 38. Infelizmente, para nós e para seres humanos em geral, a queda da capacidade fértil feminina acelera bastante a partir dos 35, 36 anos. Então, nessas mulheres que não vislumbram um planejamento de conseguir uma gravidez, elas poderão se beneficiar com essa preservação de óvulos. Por quê? Primeiro que a gente tem que sempre insistir, guardar óvulos não quer dizer que vai ter filhos. Não é uma garantia. Não. Se a gente for avaliar assim, 32 anos, quantos óvulos eu preciso para ter uma chance boa de ter um filho de pelo menos 15? Né? Então, já começa por aí. Pode ser que o parceiro não seja tão bom, pode ser que os óvulos não sejam tão bons, porque eu só sei se um óvulo é capaz de gerar uma gravidez, uma vida, ou se essa mulher já engravidou, ou quando faz a fertilização e vê o andamento do laboratório. E aí vale a pena a gente salientar que às vezes tem na imaginação normal de quem é leigo, eu tenho 5 óvulos e vou ter 5 embriões. Não. A taxa de conversão de óvulo para blastocisto, em boas mãos de boas embriologistas como a Vanessa e a Fernanda que temos aqui, é mais ou menos 30% a 40%. Então, assim, se eu quiser ter embriões em bom número para poder transferir, eu vou ter que partir de um número muito maior de óvulos. Então, por isso essa ideia de, por que tem que ter 15 óvulos se eu quero ter um filho? Porque de 15 óvulos, talvez a gente vá ter lá, sei lá, 5, 6 embriões, e aí eu vou ter mais chance de gerar uma gravidez. Outro aspecto que se pensa, e a gente tenta também sempre tirar isso dos casais que vêm fazer fertilização, então quer dizer que eu vou botar lá, vou transferir 2 embriões e eu estou grávida? Não está. Infelizmente, a gente gostaria que fosse 100% a eficácia, mas não. Se são embriões de uma mulher com menos de 35 anos, que tem 2 embriões blastocistos 5A, maravilhosos, transferidos, ela vai ter aí 35, 40% de taxa de gravidez. Essa é a realidade biológica humana. Então é o fecundário que é ruim? Não, é no mundo inteiro que é assim. Todos os lugares que têm publicações maravilhosas, fiquem atentos, porque não é verdade, não é o que a gente tem. Não é onde as publicações sérias mostram. Então, esse é o percentual de gravidez humana por reprodução assistida. E à medida que a idade vai avançando, isso só cai, não melhora nada, só piora. Então, guardar óvulos é importante? Sim. Eu sempre digo, é melhor ter 4, 5 óvulos do que não ter nenhum. E é melhor a gente ter 5, 6 óvulos de 32 do que 10, 12 de 40. Esses aqui vão gerar muito mais gravidez do que esses aqui. Tem uma pergunta também da Nani. Qual procedimento para casal do mesmo sexo, no caso mulheres, é possível para doar ovos e receber ajuda no custo do procedimento? Quer responder? De acordo com as normas, como eu já tinha colocado antes, a gente sempre segue as prerrogativas do conselho. Então, no caso de casais homoafetivos, nesse caso, homoafetivos femininos, a gente, logicamente, vai precisar recorrer a um banco de sêmen, porque toda doação havia que ter um amigo, um parente, alguém que quer doar, isso não é possível, tem que ter o anonimato, né? Então, essa é a primeira prerrogativa. E, num segundo momento, tendo as duas pacientes, uma delas que possivelmente vai estimular para fazer a captação dos óvulos, se ela estiver dentro dos critérios e quiser fazer doação de parte dos seus óvulos, ela poderá fazer essa doação.
Lógico que ela vai entrar no critério, vai passar com psicólogo, vai fazer cariótipo, vai fazer antimileriano, vai fazer sorologia, vai fazer todo um arsenal para ver se ela é compatível com o processo de doação. Sendo doação, ela está apta a entrar nesse processo. E, logicamente, aquela pessoa que está doando, aquela mulher, ela vai ter um diferencial nos custos do tratamento, né? Que eu poderia dizer que isso varia de serviço para serviço. Aqui fica mais ou menos 1/4 do valor que ela gastaria num trâmite, numa técnica, num processo de fertilização. Ela vai gastar mais ou menos 1/4 desse valor a partir do momento que ela entrar como doadora de óvulos. E aí, nesse caso, né, nesse caso delas, assim, não necessariamente a doadora tem que gestar, né? Isso a gente faz muitas vezes. Como é que vai funcionar? Elas querem fazer uma fertilização e uma delas tem capacidade para entrar como doadora. Ok, vai se estimular os ovários dela, elas têm que já ter uma escolha num banco de sêmen de uma amostra seminal. Então os óvulos vão ser pareados, ela gerou lá 12 óvulos, 6 ficam para ela, 6 vai para uma doadora de forma anônima, uma receptora, perdão, de forma anônima. E esses óvulos que foram fertilizados para este casal poderão ser transferidos no útero da que gerou os óvulos ou na parceira. Essas são as formatações que a gente tem feito. E não sei se acho que a gente não comentou, mas para saber como é que pode ser doadora, né? Como é que entra num perfil de doadora. Aqui na Fecundare, pelo regimento, pela legislação da Anvisa, é abaixo de 35 anos. A gente tem priorizado no máximo até 33 anos, ter um cariótipo normal, ter uma contagem de folículos antrais pelo menos mais do que 10, 12 e um antimileriano acima de 2. Então, quem tiver esses aspectos, e claro, fazendo todas as sorologias, os testes vaginais, tal, tudo negativo, independente de ser homoafetivo ou não, mulher, quer ser doadora, tem que passar por essa avaliação, vai falar com a nossa psicóloga Maria Gabriela, que vai avaliar também o entendimento dessa doação, né? As pessoas têm que entender o que estão fazendo, não adianta assim, quem vai doar sangue é uma situação, vai doar sangue para ajudar alguém. O óvulo, enfim, o óvulo vai gerar, provavelmente poderá gerar uma vida, são genes que estão passando, então a Gabriela ela dá uma avaliada nisso para ver se a pessoa tem esse entendimento, e uma vez que passou por tudo isso, pode ser doadora. Se a gente for equiparar tempo de espera para receptora e doadora, a doadora é muito mais rápido. Qual é o tempo que uma doadora leva para ser doadora? Basta fazer os exames e entrar no grupo, já está fazendo. A fila anda muito mais rápido, né? Mais alguma aqui nós tivemos? Não? Sim, vindo alguma coisa a respeito do tempo de vasectomia, se teria possibilidade, quando está indicado, fazer reversão ou não. Assim, no que diz respeito à questão da vasectomia, isso também não é 100% estabelecido, mas 10 anos é mais ou menos o tempo de corte que se estabelece. Acima de 10 anos de vasectomia, a qualidade seminal na reversão da vasectomia ela não costuma ser boa. Então, às vezes, o sujeito vai lá, faz a reversão, vai ter algum padrão de espermatozoides no ejaculado, só que não o suficiente para engravidar espontaneamente e acaba também tendo que ir para ciclo de reprodução assistida, né? Então, lógico que também tem a questão da contrapartida, que é a idade da mulher. Se a mulher tem menos de 35 anos, tem tempo para esperar todo esse processo de reversão, 3 a 6 meses depois, para ver se normalizou a contagem, e aí partir de 1 ano para frente para tentar engravidar, se ela tiver esse tempo, isso se torna um pouquinho mais viável. Então, é um conjunto de fatores que vai determinar se a reversão se é viável. Logicamente que, além disso, vai ter avaliação por urologista, vai ver a gônada, se não está atrófica, eventualmente ver o perfil hormonal desse homem, ver se ele tem alguma outra comorbidade. Em cima desse contexto todo, mas principalmente associando com a idade da parceira dele, para ver se tem indicação de fazer reversão ou ir direto para um ciclo de fertilização in vitro, no qual o sêmen vai ser captado através de punção, também do centro cirúrgico, que pode ser da região do epidídimo, né, em torno do testículo, ou diretamente no testículo. Aí, boa essa.
uma pergunta? Tem. A Letícia está perguntando, síndromes genéticas, dá de tirar do embrião? Engenharia genética. Extrair, no caso. Isso. Uma boa pergunta, Letícia. Mas assim, há uma tentativa de se tentar, assim, de se trabalhar com isso. Edição genética. Só que isso esbarra em muita coisa ética complicada, né? Porque quem for ver o filme O Admirável Mundo Novo, ler o livro do Aldous Huxley, onde as pessoas montavam, né, seus filhos de forma perfeita, eu acho isso um abuso muito grande de ser humano. Claro que a gente está falando de doenças, claro que a gente está falando às vezes, porque nós temos tido questionamentos de mulheres portadoras do gene do câncer de mama e do ovário de ovário, que é o BRCA1 e BRCA2, que questionam a possibilidade de fazer engenharia genética nos embriões, nas meninas, eventualmente, que tiverem, para que elas não venham portadoras. Isso é uma coisa bem experimental, mas, a meu ver, eu acho um terreno meio pantanoso e meio complicado da gente lidar, sabe? Porque nós vamos estar tentando, de repente, fazer coisas que não são do nosso alcance. Mesmo hoje, existem pesquisadores e cientistas que colocam em dúvida até o diagnóstico genético pré-implantacional, por alteração da capacidade do embrião, por mosaicos, que são assim, aquele embrião ele tem 40% de células normais, 60% anormais, aí a gente tira as células normais, enfim. Existe toda uma discussão que eu acho que poderá ser algum dia, talvez eu não vá ver isso, mas de qualquer maneira a mim me parece algo complexo, porque o que acontece? A ideia é boa, o início sempre é pensando para melhor, mas o ser humano é corruptível, né? Aí vai ter gente que vai querer filho de olho azul, ou vai querer definir a altura, e aí eu acho que a gente parte para um terreno pantanoso que não é da nossa alçada. Até onde queremos e podemos chegar, né? Tanto que a Unesco, ela determinou que o genoma humano é imutável, um bem material da humanidade, não tem que mexer. Porque a partir do momento que começa a mudar um gene, mudar isso, o que vai estar sendo feito daqui a pouco? Um filho dessa altura, com cor de olhos, assim, parari, parará. Isso, na verdade, já tem tecnologia para isso, só que ainda esbarra em grandes padrões éticos. É a mesma coisa que eu já citou, estamos saindo aí do Outubro Rosa, a questão do BRCA, né? Então, tu vai excluir um embrião que ele é BRCA positivo, pode desenvolver câncer de mama, isso é extremamente complicado, né? Quantas mulheres no mundo têm BRCA positivo? Elas não teriam nascido, e aí? Sim. Então, a gente resolve um problema, gera outro. Então, essa questão de engenharia, de tecnologia reprodutiva, claro que sempre vem conhecimento, a tecnologia, as leis vêm devagarzinho lá atrás, o conceito. Então vai ficando um pouquinho complicado. Mas futuramente teremos que lidar com isso. Temos uma outra pergunta da Jéssica, que ela falou que tem SOP. Fiz FIV com a doutora Ana e não fiquei com embriões excedentes. Quero tentar o segundo bebê. Indica um coito programado ou outra FIV? Pergunta. Depende de várias coisas. Depende do sêmen, depende da idade dela, depende da tuba pérvia. Depois de uma gravidez, às vezes o ovário policístico ele se ajeita, né? Ele fica adestrado. A síndrome dos ovários policísticos é uma disfunção endócrina, tem a ver com androgênios, com não ovular. Isso pode ser transitório, tem períodos de melhora e tem períodos de piora dessa síndrome, no qual a mulher realmente não menstrua, não ovula, consequentemente não engravida. Então, logicamente, vai depender de quanto tempo faz que ela teve essa gestação, se o ovário dela está funcionando agora, se a trompa dela está perdida, se a qualidade. Então, ela tem que passar por um novo processo de investigação para definir a melhor conduta para esse casal. Ainda nesse tema, a Sam me pergunta, toda paciente com SOP tem que fazer fertilização? Não. É um percentual pequeno até que precisa.
O que a gente explica sempre para essas pacientes que têm ovário policístico é que elas precisam ovular, desde que elas tenham tubas pérvias, desde que elas tenham um parceiro com bom sêmen. Então, algumas a gente não consegue fazer ovular, algumas a gente consegue fazer e basta elas terem um número determinado de ovulações, 3, 4, 5, às vezes com coito programado, que é, eu sempre brinco com coito programado, a gente tira todo o romantismo, mas aumenta a eficácia, né? Que é dizer pro casal, ó, não briguem até tal dia, você tem que namorar, ok, mas a gente aumenta a chance. Só que o ovário policístico, ele tem uma característica própria de, por exemplo, numa estimulação para uma fertilização, ele gera muitos folículos e poucos ovos. E essas que acabam não engravidando com coito programado, quando fazem fertilização, a gente se dá conta que são ovos de qualidade pior, né? Gera menos embriões e tal. Mas não necessariamente assim, eu tenho sim meu ovário policístico, tenho SOP, eu preciso fazer direto fertilização. Não. Talvez das com SOP, que é uns 15% que faz. Sim, estimulação, ovulou, vai estar lá, vai ter os, dependendo da idade, próximo de 20% cada vez que ovula, né? Claro que tem ovário que é realmente resistente, que a gente não consegue trazer 1 ou 2 óvulos, sempre crescem vários ao mesmo tempo, então essas pacientes acabam tendo que ir realmente para a fertilização in vitro. Uma outra questão, a Lúdia, ela perguntou já 2 vezes sobre o valor da FIV e a Letícia perguntou, gêmeos na família, há maiores chances de gêmeos na fertilização? É isso que a gente falou no início, né, que o Marcelo já explicou, que não. A não ser os univitelinos, né? Quem tem na família, assim, casos de idênticos, poderá ter não é assim, digamos, se para a população geral é 1 para 20 mil, se tem na família vai dar 1 para 10 mil, né? De um embrião gerar 2. Mas se não. Geralmente é inerente ao número de embriões transferidos, né? Transferidos, né, para dentro do útero, vai determinar a possibilidade de ter 2, ter 3, enfim. Sim. Uma outra questão, né? Mulheres com endometriose e adenomiose que submeteram a transferência de embriões e não tiveram sucesso, podem engravidar naturalmente após uma transferência sem sucesso? Então, tudo pode, né? A gente quando fala não e nunca, é que entra pelo cara. Não tem nada impossível em medicina, né? Mas assim, certamente a chance é baixa. Se ela já não conseguiu engravidar espontaneamente, e aí fez uma fertilização, não conseguiu implantação, né? Não conseguiu, ela pode, pela toda aquela manipulação que se fez, conseguir engravidar. Eu volto a dizer, se ela tiver o marido um semi-normal e ela tiver tubas pérvias, tubas que tem permeabilidade, nada é impossível. Mas a possibilidade é baixa, bem baixa, né? Endometriose e adenomiose são sempre 2 patologias, né? De certa forma semelhantes, uma é mais externa do útero e a adenomiose que é na parede uterina. Então os trabalhos mostram, principalmente a questão da adenomiose, que ela, dependendo de uma adenomiose severa, ela pode trazer algum grau de interferência na implantação do embrião. E a adenomiose, ela não tem cura, vai ter um controle, talvez com medicação, supressão, fazer esse útero reduzir de volume para tentar ter uma melhor receptividade do embrião. E da mesma forma a endometriose. Uma vez estabelecida, tu vai tratar conforme dor, outros critérios, e aquelas endometrioses têm invasão, endometriose profunda, mas sempre, na maioria das vezes, a gente percebe no laboratório a qualidade dos óvulos coletados, no geral, eles são um pouco inferiores, e isso vai ser um determinante na formação do embrião. Consequentemente, a taxa de transferência, de efetividade do bebê em casa acaba sendo menor nessas pacientes. A Lúcia perguntou e reforçou, ela está bem curiosa. Lembra, doutor, os valores, por favor. Valores. Valores é assim, existe um valor que é o custo da clínica, um valor completo, de cabeça é 12.600, vai, e o custo da medicação. Por isso que a gente não dá um valor específico. Por quê? Porque a medicação pode variar de R$3.000 a 6, depende da resposta, depende de como é o ovário, depende da idade. Mas assim, um ciclo completo, assim, estimular, controlar, retirar os ovos, gerar os embriões, transferir os embriões e congelar os excedentes é 12.600.
A medicação pode variar de pessoa para pessoa. Depois disso, não engravidou, tem embrião excedente, cada transferência, acho que é 3 mil, sem muita medicação, porque às vezes eu preparo uma medicação que é um custo menor. Se engravidou, aí existe uma manutenção, uma anuidade, para manter esses embriões ou ovos, enfim, congelados, que eu acho que é 870 ou 900 anos, pelo tempo que for ficar. Mas a gente sempre, que as pessoas vão dizer, mas eu tenho minha amiga que gastou 3 vezes isso. Sim, depende de como ela respondeu, quantas punções ela fez. O número de óvulos que ela propiciou numa coleta só. Tem pacientes que têm uma reserva não tão boa, às vezes tem que fazer 2 captações de óvulos para ter falou que já tem 4. A consulta marcada e quer estar preparada. Mas a gente pode ficar tranquila que aqui a gente faz tudo para que a pessoa fique à vontade, não se sinta apertada nem financeiramente. Então pode vir, vai dar tudo certo. Uma outra pergunta, a Nani, ela perguntou quanto tempo costuma levar desde a consulta até inseminar no útero? Até transferir. Quanto tempo? Então, esse tempo vai do que a paciente já procede exames, tem pacientes que vêm encaminhados dos colegas, outras vêm aqui de forma crua, por assim dizer. Então, se for ter que fazer uma extração pingo, o exame vai demorar 2 meses, o espermograma, então tem a parte de investigação e tem a parte do tratamento. O tratamento ele começa sempre na menstruação, então o ciclo seja para inseminação, seja para fertilização, ele vai dar mais ou menos 14 dias, se tiver transferência mais 5 dias, então no máximo 19 dias, se for fazer dentro do mesmo ciclo. Isso tudo que o Marcelo falou depende do ovário. Tem casais que chegam aqui já preparados, querem fazer fertilização na menstruação. Primeira consulta. Menstruei ontem. A gente olha o ovário está bom, está pronto. Já tem os exames, as sorologias, vamos supor, e já vem, por uma razão, já vem encaminhado um ginecologista para fertilização. Menstruou, desencadeia. 14º dia do ciclo dela, mais ou menos, retira os ovos, 19º transfere. Isso é a minoria, minha gente, porque geralmente os ovários não são muito bons, tem que estimular mais de uma vez, já tem pacientes que fazem 1 ano que está estimulando para juntar ovos, então... no banco de ovos. Então assim, da melhor maneira, assim, a mais rápida é isso, mas de regra, eu sempre falo que eu torço para que elas não consigam transferir a fresco. Por quê? Porque isso representa que elas tiveram uma resposta ovariana muito intensa, tiveram muitos ovos, e a gente, para não ter risco maior de síndrome de hiperestímulo, congela os embriões e espera lá recuperá-los num outro mês, às vezes no mês seguinte, prepara a sua transferência. Então é difícil a gente dar uma data, mas eu falo sempre assim, tem que se programar por no mínimo 2 meses, entre começar a estimulação na menstruação até poder estar transferindo. Certo. Agora, outra última pergunta, não sei se vocês querem falar mais, mas a Jordana falou. Eu já tenho óvulos congelados aí e fiz a cirurgia de endometriose em agosto. Quanto tempo deve tentar naturalmente até fazer a implantação? Bom, se ela fez, Jordana, se fez a cirurgia de endometriose, tem ovos congelados e aí depende logicamente do que foi feito nessa cirurgia, se tem um sêmen normal do teu parceiro, se a tua tuba é pérvia, tu tens o que a gente chama de janela de oportunidade, que é cerca de 8 meses após o procedimento cirúrgico. Então essa é uma fase que tu poderias engravidar espontaneamente ou através de coito programado tentar otimizar esse período que é curto. Passado isso, não ocorrendo gestação, a indicação seria estar utilizando esses seus óvulos, ou caso já tenha um processo obstrutivo, ou seja, ou mesmo seminal, aí vai depender do grau da endometriose, mas feito o procedimento, 3 meses no máximo, aí pode estar iniciando o processo de preparo, retornar na clínica, programar certinho as datas, como é que vai ser esse preparo endometrial, fertilização, mais ou menos isso. E os protocolos todo mundo falam, de novo, né? Voltamos à barreira da idade. Todos os trabalhos, todas as investigações do mundo são pautadas por uma linha de idade que é 35 anos. Então, e claro que não é só isso, né? A gente vai dizer, só a idade. Não, 35 reserva ovariana. Mulheres com menos de 35 anos, com endometriose,
e que têm uma reserva ovariana boa acima da média, depois da cirurgia, elas têm a possibilidade de engravidar espontaneamente, na ordem de 45% até 50% das vezes, nos trabalhos da literatura, em até 18 meses. Bom, por que a gente espera mais? Quando que vai esperar mais ou menos? Quando ela for mais jovem e tiver a reserva melhor. Se ela tem mais idade ou menos reserva, a gente não vai dar muito tempo. Por quê? Porque só vai piorar a possibilidade, e se ela não tem, como no caso da Jordana, se ela não tem óvulos congelados, mais ainda. Então, o que tem mudado em relação à endometriose é o que se chama uma contracepção emergencial. O que é? Mulheres que têm uma reserva limítrofe, que querem tentar, jovens que querem engravidar, tentar engravidar espontaneamente com endometriose. Qual que é a proposta? Faz uma estimulação prévia à cirurgia, congela óvulos, opera e tenta engravidar. Aí pode levar até mais tempo. Não engravidou, eu tenho aquele backup para fazer a fertilização. Aquela reserva que ele tenta guardar, para dar uma tranquilidade. Então, e isso, como a criopreservação ossária ficou mais fácil e mais eficaz através do congelamento rápido, que é a vitrificação, nós temos essa opção nos casos específicos de endometriose, sobretudo aquelas mulheres que têm endometriose ovariana, os endometriomas. E esses são os que mais vão alterar e atrapalhar a reserva prévia delas. Então, nem tudo se resolve por cirurgia, nem tudo se resolve só por fertilização. Tem que haver essa mania, esse meio de campo, e saber o que vai ser, evidente, melhor para essa mulher. O que a gente sempre bate aqui é assim, pense, a gente tem tentado alertar bastante os ginecologistas que fazem ginecologia cirúrgica, ginecologia geral, de assim, conversar com essas mulheres assim, qual é a tua programação para gravidez? Ponto. Por quê? Porque isso vai deixar elas à vontade para saber, congelo óvulos, já tento engravidar agora, porque às vezes essas senhoras globais que aparecem aí com 47, 48, 50 anos grávidas na TV dizendo que fizeram fertilização, elas não falam que aqueles óvulos foram de uma doadora jovem, porque elas têm todo o direito de não precisar falar. Mas a gente que trabalha na reprodução sabe que né? Fazer fertilização com óvulo acima de 45 anos, a taxa de resultado é de 1 a 2%. Ponto. Independente de ter um monte de óvulos. Independente dessa mulher ter muitos óvulos. Tem uma outra pergunta que é interessante, que quando o casal homoafetivo, duas mulheres, tem a possibilidade de ter o DNA das duas no óvulo? Não. O óvulo, ele vai fornecer, o que se faz é captar os óvulos de uma, fertiliza com o espermatozoide e coloca no útero da outra, né? Então isso pode ser feito porque é uma união estável, então reconhecida dentro das normas do conselho. Então não seria, ela não está doando para a parceira, é uma união estável. Então capta os óvulos, fertiliza e transfere, mas o DNA vai ser daquela que doou o óvulo e do espermatozoide. O que elas podem fazer, e que a gente faz, as duas gerarem os óvulos, captarem óvulos, as duas gerarem embriões e uma engravidar. Então, isso é viável. De qualquer forma, o embrião que gestou, ele vai ter o DNA só de uma delas, não das duas. Então, legal. assim. Uma última, eu acho, pra gente fechar. A Lud perguntou que ela vai vir fazer a consulta. Se fora a medicação, tem alguma recomendação para estimular os óvulos, como dietas, exercício ou alguma outra coisa? Olha, esse também é um campo, às vezes, um pouquinho controverso, mas, logicamente, que a gente sempre fala em vida saudável, né? Vida saudável não começa de uma hora para outra, até pode recomeçar, mas começa lá atrás, a partir dos problemas relacionados à própria menstruação, as doenças, como a gente falou, endometriose, adenomiose, que são processos crônicos que vai se instalando ao longo da vida, ovário policístico, as doenças de transmissão sexual, que é uma causa bem significativa, principalmente às vezes em nível socioeconômico um pouquinho mais baixo, com um número significativo de obstrução tubária por infecção, principalmente por clamídia. Então é todo um processo que vai se construindo para ter uma saúde reprodutiva lá na frente, né? Então,
Claro que uma alimentação, uma dieta, não exceder muito no consumo de álcool, não fumar, drogas, tudo isso vai fazer parte de um contexto no qual tu vai estar, de certa forma, preservando a tua saúde reprodutiva, que vai incluir toda a via canalicular, que a gente chama vagina, colo, útero, trompa, e a qualidade ovocitária também. Quando tem deficiência de algumas substâncias, a gente pode estar suplementando com vitamina, tem alguns antioxidantes que em casos bem específicos são utilizados, mas a gente sempre procura seguir os guidelines, o que as sociedades recomendam em termos de suplementação, que nessa parte oficialmente não tem muita coisa assim estabelecida com, digamos, cientificamente um nível de evidência forte. Então, cada caso é individualizado. Vai ter paciente que talvez precise um pouquinho mais, outra são orientações gerais. O que é importante, de uma forma geral, sim, é evitar os extremos de peso. Os pacientes que estão muito abaixo do peso e as que estão muito acima, geralmente elas têm ovários que vão ser mais complicados de trabalhar. Isso de uma forma aguda, assim, vou daqui 2 dias ter uma coisa que pode... Não, isso que o Marcelo falou é... 18 ao máximo de 30. Isso. O Marcelo falou que é importante este cuidado e essa coisa, não é só para a reprodução, é para a vida toda. Mas assim, o que eu posso fazer para o mês que vem fazer uma fertilização? Não esteja nos extremos de peso, isso já vai ajudar ao ovário responder melhor a uma estimulação. Então esse é basicamente, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter. E fora, claro, a alimentação regrada é bom, é boa, e atividade física, e não exagerar em álcool, não fumar, isso é bom para todo o resto, né? Então, para a vida inteira, para a reprodução mais ainda. O que mais para nós? Tem mais um? São elogios, né? Yuri e a Ana Paula falaram que não conseguiram acompanhar toda a live, mas agradece porque hoje tem um filho nos braços, graças à fecundária. O Dr. Jean, muitos elogios, muita gente elogiando. Ana Paula e Yuri são figuras da história. Que bom. E o Anthony, né? Que ela recomendo, que ela também agradeceu aqui. E temos vários elogios, vários comentários. Muito por que a gente propôs e combinou, assim, Marcelo e eu, essa live, é porque a gente vê que existem algumas dúvidas, existem umas fantasias de que laboratório de reprodução humana é um lugar mágico, que as pessoas veem e saem grávidas. Não é. Infelizmente. A gente gostaria, mas não é. Então, existem muitos entraves, existem dificuldades, existem facilidades às vezes, mas o que faz a gente conseguir ter resultado para nós aqui a gente tem uma equipe de ponta, né? Tanto aqui os profissionais que trabalham no primeiro impacto, que são as nossas meninas ali na frente, a Jussara e a Luísa, os 4 sócios que sempre estão tentando se aprimorar, e sempre a gente tem reuniões semanais, discutimos casos e tal. A Gabriela, as nossas 2 técnicas de enfermagem, a Ivani e a Deia, que dão uma suplementação, um apoio para esses casais, que às vezes a gente nem lembra coisas que elas abordam, que a gente deixa passar. Claro, e a base de tudo, né, que é o nosso laboratório. Não adianta a gente fazer o nosso máximo aqui e ter um laboratório que não tem a capacidade, como tem, graças a Fernanda e a Vanessa. E não adianta também a gente fazer o máximo, chegar lá e ser um laboratório que não tem controle, que não tem resultado, que não tenha aquela coisa obstinada que as duas têm, porque não vai dar resultado. E mesmo com tudo isso, a gente não faz mágica. A gente não consegue fazer todo mundo engravidar. Felizmente a gente consegue que a maioria engravide, mas as pessoas que têm dúvidas, eu sempre falo assim, não deixa para depois. Mestrado, doutorado, viagem, tudo isso pode fazer até com 80 anos. Gravidez, não. Gravidez não. A não ser que as pessoas se convençam que vão engravidar com 45, 50 com óvulos doador, aí tudo bem. Mas mesmo assim, não é o melhor momento, né? O melhor momento é quando despertar o desejo, e quanto mais jovem for, melhor.
a minha mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente essa, né? A gente gostaria de ter a varinha do Harry Potter aqui, mas não temos, não. Isso aí não funciona, é suor, é trabalho, é estudo e, sobretudo, assim, a gente abraça os casais, porque quem mais quer que eles engravidem somos nós, até mais do que eles. E para nós o HCG negativo sempre é quando vem o HCG, que nós temos um grupo de troca de mensagens da clínica, isso tudo é falado, quando vem o HCG negativo sempre nos põe todo mundo para baixo, assim como o positivo alegra todo mundo. Então, quem estiver pensando, reflita sobre isso, porque a gente infelizmente não faz mágica, né? Exatamente, eu acho que dentro dessas considerações finais, o que eu queria deixar de recado é sempre lembrar que a idade do óvulo é o determinante na qualidade do embrião. Então, o laboratório ele funciona mediante material genético que ele recebe. E na questão ovocitária, isso particularmente é imprescindível. Óvulo jovem, teoricamente, é óvulo bom, né? Então, pacientes, mulheres, enfim, então, nessa faixa etária, acima dos 32, 33, que não tem uma perspectiva reprodutiva para breve, tem que pensar na criopreservação, consultar com o seu ginecologista, trocar uma ideia a respeito, talvez fazer uma avaliação da sua reserva ovariana para ver a programação reprodutiva. Mesmo que ela diga assim, não, eu não quero engravidar nunca. Chega com 39 anos, ela vai sentar aqui na frente, doutora, agora eu quero. Aí as coisas a nível de laboratório sempre ficam um pouquinho mais complicadas, né? Então tem que ter isso em mente e estar conversando sempre com o seu médico de confiança, de preferência. E é uma satisfação grande estar aqui com meu amigo sócio, Dr. Jânio. Estamos aí para ajudar vocês na que for preciso. O Marcelo é o que me faz tentar ser mais ilhéu e mais mané, para ver se eu aprendo a viver melhor, não correr tanto, olhar a lagoa e surfar mais, mas enfim, nós estamos tentando. E assim, para encerrar, que nós estamos batendo o nosso encerramento, eu falo sempre para os casais, e para jovens, estudantes de medicina e residentes, pessoal, a melhor maneira de engravidar ainda é a antiga. Então, se vocês puderem abrir uma brecha para isso, façam, porque isso é que dá resultado. É mais barato, é mais prazeroso, é mais eficaz, é mais tudo. Mas quando não dá, programa. A gente sempre fala em planejamento familiar. Planejamento familiar não é só usar anticoncepcional. Planejamento familiar é saber isso, quando eu quero e quando eu não quero. Então, às vezes faz parte, não, eu não quero agora, vou planejar lá na frente, eu preciso usar um plano B, entendeu? Congelar óvulo, congelar embrião. São essas coisas que as tecnologias trazem e que tem que ser utilizadas. E o famoso empoderamento feminino, que é uma realidade, felizmente, faz com que essas mulheres, cada vez mais, elas tenham poder intelectivo, financeiro e tudo, e só que isso faz com que elas atrasem a maternidade. E o ovário não entendeu esse empoderamento, ele segue igual a 300 anos. Igual da avó lá atrás, da bisavó. Tem tempo de vida útil então, para os serviços dele. Lembrem disso. Então é isso, pessoal, um abração. Obrigado.